estamos hoje indo a caminho de exames médicos, exames clínicos. Cris Siqueira. Cris Siqueira tá em jejum. Então, vem o mau humor aí, hein? Já adianto pra vocês, spoiler do vídeo. Então, estávamos conversando aqui no carro e aí eu resolvi falar sobre Einstein. A Cris perguntou qual é o signo do Einstein. Aí eu falei, é peixes. Aí ela falou, tá, isso explica muito. Não, eu falei, isso explica o cabelo. E aí eu comecei a falar... nada contra, viu? Tem até mães que são. Cabeludas? Não. Piscianas? Realmente, também. A mãe da Cris é pisciana. Muito pisciana. Mas aí eu comecei a falar pra Cris como é que o Einstein começou a ganhar um pouquinho de sucesso. Eu assisti a série Einstein no Star Plus. E aí, A Vida Secreta de Einstein, alguma coisa assim. E aí conta sobre a vida dele e aí em algum momento ele começa a tentar ganhar um prêmio Nobel e aí ele faz inimizade com um cientista alemão que é tipo um dos representantes que seleciona as pessoas que ganham o prêmio Nobel, né? Ele era tipo líder dessa seleção dos acadêmicos. E aí o cara falava, não, Einstein não vai ganhar nunca. Nunca. Não vou com sua cara. E o Einstein, ele respondia revistas de ciência, fazia cartas, refutando teorias. Ele fazia retweets. Ele fazia basicamente isso, ele tweetava. Respondendo tweets. O Einstein ficou famoso pelos seus feitos, óbvio, Sim. mas ele ganhou prospecção por causa do jeito agressivo de lidar com os seus colegas. Então, na verdade, era o jeito agressivo de refutar, né? Isso. De que ele discutia e achava um absurdo Isso. as pessoas publicarem teorias e convicções erradas em revistas de ciência. Exatamente. E aí eu queria trazer uma discussão. Quando o Panda tava falando isso agora, eu fiquei pensando, cara, isso acontece na internet o tempo todo. Ué, todo dia. Ontem mesmo eu publiquei lá no nosso Instagram, @CrisPanda, caso você não siga, um cara que é super famoso, inclusive, lá no Twitter, porque ele se autoproclama uma pessoa que tem muitos furos de coisas de Hollywood. Ele é um insider, de acordo com ele. Tá lá na bio dele, eu sou um insider, com muitas informações. E cara, Que arrogância. é aquele tipo de pessoa que você vai buscar a fonte, vozes da minha cabeça, sempre. Ah, tá. Ele inventa Assim, coisa, ele cria exato. coisa. Ele acerta algumas coisas e aí isso sempre dá uns trampolins, assim. Mas aí eu penso, será que ele não criou coisas suficientes para de fato ser um insider? Cara, eu acho que não. Mas assim, uma coisa que eu tô achando muito legal é que tem alguns criadores, Opa! Pequeno buraco da Avenida Brasil, né? Brasil, né, gente? Tem algumas coisas, alguns produtores, criadores, diretores, escritores lá de Hollywood, atrás de tudo, vamos lá, mentira, que eles agora discutem. Porque antes eu acho que essa galera era muito distante e passiva, sabe? Eles não se metiam muito com o público, não colocava ali a voz deles em muita exposição. Por exemplo, o James Gunn tem feito isso muito por conta da DC. A galera tem publicado umas fanfics aleatórias como se fosse notícia. Sim. Do tipo, fulano de tal vai ser o novo Superman no lugar de não sei quem. Aí ele fala, mentira. Ele vai lá e fala, mentira, fake news. Ele Olha! chama de fake news, assim, eu acho isso muito legal. E ontem teve uma de Stranger Things, que esse cara, que é muito famosinho, é The Giant Freaking não sei o que. Ele postou uma The Giant notícia. Freaking Robot. É, isso aí. Ele postou notícia lá sobre Stranger Things, que ia ter um spin-off da Eleven. Eita. Só que, tipo, Stranger Things é sobre a Eleven. E aí não faz muito sentido Como você é que vai ter um um spin-off da Eleven? Exato. Bebê? Tipo assim, não, a Eleven ficou muito afogada, porque tem muita gente agora dividindo a cena com ela. Meu Deus. Não é isso. Mas aí os Duffer Brothers, eles foram lá. Mas sabe o que seria incrível? Se de fato tivessem viagem no tempo e a Eleven fosse pro passado ou pro futuro. Rolê, né? Tipo, pra de volta continuar pro a história. futuro. Entendi. Entendeu? Aí é sobre a Eleven. Mas é a primeira E aí temporada pode ser que realmente, fez. tipo, uma história antes sobre a Eleven viajando no tempo. Poderia, mas não vai Tipo ser. o Doctor Who, sabe? Ah, tá. Transformar a Eleven no Doctor Who de Hollywood. Entendi. Mas aí os Duffer Brothers foram lá, nesse perfil idiota lá do Twitter,
E comentou, Mentira. not true, not true. E cara, é muito complicado você, não só esse cara, não só as outras pessoas que fazem fake news O demais. desespero por aparecer, né? Exato, as pessoas querem dar furos e elas não se importam mais, e aí é o ponto que eu queria chegar, com o valor delas social. Esse valor social de cada um de nós, nossa reputação, famosa reputação, não importa. Verdade. É uma parada que caiu em desuso. É verdade. Eu estou observando. Porque, por exemplo, tem um menino, eu não vou falar o nome dele porque ele é brasileiro, né? Mas a galera que acompanha muito Twitter e Instagram e tudo mais. Peraí, eu vou parar aqui. Peraí, que pra descobrir quem é. Pronto, já descobri quem é o criador de conteúdo. Então, Olha, ele... mas aí eu tenho uma coisa pra falar. Reputação, sabe o que é reputação na filosofia? O quê? A avaliação de pessoas sobre uma única pessoa. É isso. É isso. É a sua postura social. É julgamento. Né? É o julgamento. Mas aí social. a reputação é quando é positiva, entendeu? Você tem uma boa reputação. Entendi. Não existe má reputação? Existe má reputação. Ah, entendi. Aí, esse menino, ele era tipo... Ele começou criador de conteúdo no Twitter e no Instagram tal, há alguns anos. Mas ele era pequenininho, assim, um perfil pequenininho tal. Começou e aí ele fazia review das coisas, críticas das coisas e tudo. E aí, em algum momento, ele falou mal de alguma coisa porque ele não gostou. Sim. E viralizou o jeito que ele falou mal daquilo. E aí, ele ficou viciado em falar mal das coisas. Não, mas a gente conhece uma galera assim. E ele cresceu muito falando mal das coisas. Ele só reclama das coisas. Mas aí ele foi ficando o quê? Perito em falar mal das coisas. Sim, amargo, Foi né? se tornando mais tóxico, mais amargo, mais agressivo. Mais ácido. E sabe o que é sensacional? O que, Criciqueira? Ele consegue muitas oportunidades junto aos estúdios, aos streamings. Estranho isso, né? Muita. Porque não importa se você faz o seu trabalho bem ou mal em vários mercados. Não importa. Entendi. Se você tiver uma reputação, e aí é aquela parada. As pessoas que falam muito mal de alguma coisa não necessariamente têm uma péssima reputação. Sim. Ele pode ter uma boa reputação junto ao público. Que pode divertir as pessoas, a acidez. exatamente. E aí não importa se você faz uma coisa que você acha que é correta ou que você acha que é errada. Sim. Se você faz direito, se você não faz. O que falam de você é muito mais importante para determinadas situações. Sim. A forma com que as pessoas veem você. E aí, trazendo um pouquinho para esse ramo de criação de conteúdo, não é isso. Não importa se você é um ótimo profissional. Você acha que a quantidade de seguidores de uma pessoa é uma nova forma de avaliar a reputação de alguém? Mas não, sem presidir o que ela fala ou o que ela faz? Não só acho, como tenho certeza absoluta. Olha só, Criciqueira. Porque as pessoas validam. As pessoas validam. Sim. Ó, vou dar um exemplo. Tem uma conhecida nossa que viajou com uma blogueira famosa aí de estilo de vida. E essa blogueira de estilo de vida cagou pra essa nossa amiga durante 90% da viagem. Sim. Ela só deu atenção pra nossa amiga quando uma pessoa famosa, e a famosa nível global, assim. Famosa de fama mesmo. Famosa de fama de verdade, não de 5 milhões de seguidores. Quando essa pessoa famosa comentou numa foto publicação dela, dessa nossa amiga, e aí a pessoa falou assim, olha, vale realmente a pena conversar com você. E aí ela passou a ser simpática. Sim. Isso é bizarro. Que tosco. Isso é absurdo. E realmente, então, assim, hoje, existe essa medição, né? Hoje curtiu num post meu no Instagram uma maestrina. Olha que incrível. Aí eu fui ver o perfil dela. E aí ela faz consultoria para músicos iniciantes, para ser um aconselhador de profissão, realmente, né? E aí é interessante o papel da maestrina. A gente assistiu o filme Tar, né? Maravilhoso, no cinema. E aí é interessante como ela se colocou dentro desse mundo. E ela falou que eu não vou reger os músicos somente na hora da música. Eu posso ajudar os músicos com uma consultoria diferenciada. Sim. Né?
como é que ele tem que ensaiar, como é que ele tem que levar a vida dele, como é que ele tem que procurar algum lugar para trabalhar, o que ele tem que fazer. Então ela começou a fazer essas consultorias de vida. Sim, isso é muito Não é interessante? Legal. Muito legal. E aí eu fui ver o perfil dela, ela tinha, sei lá, 1.200 seguidores, 1.800 seguidores, alguma coisa assim, entre uma coisa e outra. Aí eu falei, caramba, que perfil raro! Uma pessoa extremamente valorosa e aqui, ó, começando esse mundo de rede social ainda. Eu achei interessantíssimo, mas é uma visão completamente oposta do que o mercado de criação de conteúdo leva em consideração, né? Quando a gente fez um desses vídeos de bate-papo, não lembro qual agora, falando sobre criação de conteúdo, alguma coisa assim, eu recebi um comentário que eu fiquei muito indignada, assim, porque é um campo de rede social e de questão profissional que eu não sabia que existia mais. Qual? Uma pessoa, assim, a gente não usa LinkedIn, né? A gente tem LinkedIn, mas literalmente quando o LinkedIn começou a ficar popular, a gente meio que saiu do mercado de trabalho, abrimos nossa empresa e aí a gente só não usa o LinkedIn. Isso. Muita gente diz que a gente deveria, inclusive para promover a nossa própria empresa. Isso. Mas é muita rede social, então a gente não usa o LinkedIn mesmo. Pode ser que em algum momento a gente use. Mas aí teve uma menina que comentou falando assim, Cris, é bizarro como as empresas hoje, elas utilizam o LinkedIn em muitos momentos para uma avaliação sem você enxergar assim, sem você conversar com a pessoa, sem você enxergar o que ela fez, como primeiras impressões mesmo. Sim. E aí tem algumas empresas que buscam a sua popularidade do LinkedIn. Olha. Porque tem muita gente que publica artigos no LinkedIn. Sim. E aí ganha seguidores do ramo. E aí parece que agora existe toda uma carreira de LinkedIn. Então, meio que a ideia de mercado de trabalho sempre foi isso, né? Então, mas aí lá no LinkedIn... A rede de contatos que você faz através do seu trabalho e como você conhece as pessoas e você tem que interagir. E aí eu fico pensando nessa parada, por exemplo, assim, ansiedade, saúde mental e burnout, tipo, a galera fazendo checklist em questões de saúde mental. E fico pensando na exigência social que existe sobre todos nós. Sim. De ser alguém de valor, mas não um valor de alguém que faz o bem ou de alguém que faz alguma coisa que seja útil para a sociedade, para a sua família, para a comunidade, para o que seja. Mas uma pessoa que tenha valor pelos olhos do outro. Sim. Se o outro decide que você não tem valor, acabou, você não tem valor. Tipo, se você cria um conteúdo e esse conteúdo não tem um alcance alto, é muito bizarro, porque você realmente questiona o seu valor. A gente vive numa profissão e numa sociedade hoje, exatamente por conta disso, de rede social. Gente, do nada o engarrafamento bem aqui. A gente vive numa sociedade, né, tão plástica com relação a aparências e valores e tudo, que a gente começa a se questionar e isso adoece a gente a longo prazo. Quantas vezes eu e o Panda já não publicamos, por exemplo, um vídeo e esse vídeo teve, sei lá, 2.000 visualizações. E aí a gente vai ver um outro canal de uma pessoa que não conseguiu aprofundar da mesma forma que a gente aprofundou, ou então que leu um roteiro, não distribuiu, como é que fala? Os seus pensamentos e as suas conclusões de uma forma natural e orgânica. Uma pessoa que precisou redigir um texto e ler esse texto para apresentar uma ideia, né? Exato, e às vezes o texto nem é da pessoa, às vezes ela encontrou essa ideia na internet e a pessoa teve, sei lá, o mesmo conteúdo que a gente teve milhões de visualizações. Sim. Porque, sei lá, porque a pessoa tem uma aparência que agrada mais, porque ela tem um estilo de vida que agrada mais, porque ela está inserida dentro de um meio que impulsiona de alguma forma. E aí, em diversos momentos, independente de com quem seja a comparação do nosso trabalho, a gente se colocou muito nessa posição. Sim. De questionar o nosso real valor, questionar se realmente o que a gente faz é algo útil para alguém ou bom, minimamente bom.
Né, a gente já chegou a questionar o nosso sotaque. É verdade. Porque a gente já teve num status na internet, assim, em que a gente era o único carioca que falava de entretenimento e cultura pop. Isso. Depois que vieram outros cariocas, assim. Lembrando que a gente começou em 2011, né? E a gente chegou a questionar isso, falando, cara, todo mundo é paulista. Com certeza o nosso sotaque incomoda. Vamos tentar não forçar muito no nosso sotaque. A gente já chegou nesse nível. Olha o quão absurdo que é esse meio e como ele adoece a nossa cabeça. E tem uma galera que tá passando por isso nesse momento, né? Exato, a gente sempre de achar que o seu jeito é prejudicial para o crescimento das suas ideias, para a divulgação das suas ideias. Ou que a gente faz uma coisa errada, que não é boa. Ou aparência física, estética, né? Ou então o próprio conteúdo, né? A gente vê rede social hoje é uma máquina, é um algoritmo. Isso. É uma máquina de decidir o que é bom e o que não é, baseado em fórmula. Não é baseado não faz parte do processo? Porque vamos lá, existe um processo de várias coisas, né? Existe o processo pessoal do seu trabalho, e aí você meio que compara o seu trabalho ao de outras pessoas para tentar aprimorar para chegar a algum lugar, até cair sua ficha e falar, cara, peraí, qual é o meu objetivo nisso? Eu vou fazer isso aqui. Eu estou atingindo o meu objetivo? Estou. Por que eu estou me comparando ainda? Eu tenho que criar o meu. E o mercado se comporta da mesma forma. Sim. Ele tem o mesmo ciclo de aprendizado. A diferença é que ele lida com milhões de pessoas ao mesmo tempo. Sim. E aí, lidando com milhões de pessoas, o aprendizado é mais lento porque depende da evolução de cada pessoa. Sim. Então, tá ok. Não, tá legal. De alguma forma, é porque é aquilo, né? Quando você faz parte da transformação, Sim. É dolorido. Eu fico imaginando a galera na época da Revolução Industrial, sabe? Quando sistematizaram pessoas. É complicado você lidar com isso. Todo mundo vivia livre, ninguém tinha nada de horário de trabalho, essas coisas todas. De repente alguém falou assim, calma aí, vamos rapidinho. entrar nessa caixa aqui. Vamos dar uma institucionalizada na existência profissional das pessoas. E trabalhar 16 horas por dia. E peraí, que meu relógio tá tocando aqui. E trabalhar 16 horas por dia. E aí, deve ter sido visceralmente dolorido, assim, sabe? Você, e fisicamente também, e psicologicamente também, de alguma forma. Sim. Todas as sistematizações machucam a gente, né? Porque a gente, enfim, é tirado da nossa zona de conforto. Então eu fico imaginando que e eu volto naquela discussão de que pessoas mais jovens, muitos adolescentes, detestam redes sociais. Uma galera. Por que eles detestam? Porque o exemplo... a gente não tá olhando pra isso, sabe? Porque a gente tá olhando pro celular. Exatamente. E aí você vê o que aconteceu. Aí o exemplo pra eles é tipo, não quero isso pra minha vida. Não, e assim, ver como que o hábito das pessoas de rede social influencia na política. O quanto que a gente consegue participar de uma sociedade como a gente viveu durante muitos tempos e continua vivendo. Sim. De alguma forma, baseada em fake news. É verdade. Né? O quanto que alastra rápido a fake news e o quanto as pessoas engajam. Gente, todo dia no WhatsApp existe um trabalho árduo com meu pai, com a minha mãe, com links assim, são pessoas lúcidas, né? Com links que eles mandam e eu e minha irmã a gente vai, olha o link. Tanto que a minha mãe hoje em dia, ela não compra mais nada sem me mandar o link antes. Olha. Ela me manda o link e fala assim, Cris, vê se isso daqui é verdade. Tipo, um produto que ela se interessou. Até teu pai que manda algumas matérias também falando, isso aqui é verdade, gente? Exato. Eles perguntam porque eles não sabem ver se é verdade ou não. E às vezes é um link falso, sabe? Mas você não acha muita pretensão nossa ser o bastião do que é verdade? Não é muita pretensão? Não, mas aí eu não acho que a gente seja. Eu acho que a gente conhece os meios. Eu não sei também. Olhando assim, eu não sei. Aí o que eu faço? Eu pesquiso no Google, vou ver se tem alguém falando do produto, por exemplo, da minha mãe no Reclame Aqui. Sim. Eu não sei se aquilo é falso ou verdadeiro. Eu pesquiso. Sim. E aí eu imagino, e voltando um pouquinho, é como na minha infância, que eu não sabia determinadas coisas e eu não sabia procurar, por exemplo, numa enciclopédia, num dicionário. E a minha mãe sabia.
E eu perguntava pra ela e ela falava, vem comigo que eu vou pesquisar que eu também não sei. Olha. É muito essa mesma referência, Mas a gente não sabe? faz isso. Você concorda? O quê? Vem comigo, vamos pesquisar, porque eu também não sei. Porque a gente tá longe, né? Exato. A gente não tá perto pesquisando. Mas é aquele negócio, né? A tecnologia evoluiu, a gente consegue se comunicar de longe, mas esse carinho, se perdeu. É, o carinho se perdeu. Né? Mas assim, eu acho que o resumo de tudo é que, tanto quanto Einstein lutou muito um dia e colheu os frutos de ser uma pessoa amarga, né? Isso. É o que muita gente fala sobre ele. Que ele era tóxico, ele era amargo. Por quê? Porque ele refutava a teoria dos outros. Exato, mas o que é maravilhoso, né? A série do Einstein termina com ele bem velhinho, próximo da morte. Você sabia que o cérebro dele foi vendido? Não. Que, tipo, tem o cérebro dele. O cérebro dele existe? Existe. Em algum O cérebro do Einstein tá num negócio de vidro, porque eles tentam estudar como esse cara atingiu esse nível de raciocínio sobre o universo de forma tão absurda e porque os outros seres humanos não conseguem atingir. É, porque ele tinha tempo e vontade. Então, ele não tinha tempo. Como ele não tinha tempo? Não tinha, Cris, tempo. Por que ele não tinha tempo? Porque a vida inteira dele foi sobre não ter tempo suficiente para pensar tudo o que ele poderia pensar. Não, eu tô falando, ele investiu tempo em pensar. Ah, exato. É isso que eu quero dizer. Então, eu acho interessante, eu estava até escrevendo um roteiro sobre isso. Tudo que você dedica tempo, você... Vamos lá, organizando o pensamento. Tudo que você dedica um tempo, você gasta um tempo naquilo, você obtém alguma coisa em troca. Se você trabalha por 8 horas, você obtém o seu dinheirinho no final do mês. Se você vai para uma academia e dedica seu tempo malhando, você obtém uma saúde física. Sim. Se você pensa e reflete, você obtém... Colhe os frutos dos seus pensamentos. Exato. É um exercício tanto quanto, sabe? É claro. Mas é por isso que eu acho que as certezas e essa necessidade de aparecer em rede social, a necessidade de ser o primeiro, a necessidade de ter milhões de seguidores, a necessidade de aparecer e viralizar, está matando a nossa... genialidade. Porque a gente não tá pensando. A gente precisa fazer as coisas tão rápido e de uma forma tão urgente que a gente pulou o pensamento. Acabou, já era. É isso, fim da inteligência humana. Exatamente. Acabou com a internet. Eu falei que ia vir amargura, não vinha? Por causa da... que ranço! Não, porque eu fico pensando, sabe? É tão bom você pensar e concluir. E essa questão, eu vejo muitas pessoas falando isso, né? Ai, você tá falando disso agora, nossa, você perdeu o timing. Cara, talvez eu tenha perdido o timing de ter milhões de visualizações em um conteúdo determinado. E outra, quem define o timing? Não, mas assim, eu não perdi a capacidade de raciocinar sobre aquilo. Exato. Às vezes é um assunto, uma notícia que eu olho e eu quero pensar sobre ela antes de falar sobre ela. Verdade. Eu não tô perdendo um timing. Assim, o meu cérebro agradece eu ter perdido esse tal timing que as pessoas definiram. Mas é isso, comenta aí o quanto você sente que o mundo tá acelerado, que as pessoas estão vivendo uma urgência desesperada e o quanto é desesperador você ver esse negócio de rede social, de todo mundo mentindo o tempo todo, fake news pra tudo quanto é lado, tipo, não dá uma gastura? Dá. Porque eu fico incomodada, gente, tem hora que eu só saio de perto. A resposta é sim, dá uma gastura. Essa pressa por consumir conteúdo na internet, a pressa por criar conteúdo na internet é absurdo. É chato. É chato e mata isso. a opinião. Mata o ponto de vista. Sabe o ponto que a gente acha chato? Quando a gente tá na internet para consumir alguma coisa e não tem nada. Tem um montão de coisa ali e não nada. Nada de valor. E aí você vai passando as coisas, passando e nada. É um monte de nada com nada. Exatamente. É isso. É isso. Muito obrigada a todos. Muito obrigado, gente. Tenham um ótimo dia e eu espero melhorar o meu humor depois que eu fizer 1 milhão de exames e comer alguma coisa. Boa. Beijo. Beijo. E até a próxima. Tchau. Tchau.